Glória a Jesus. Abram em Atos, capítulo 6. Glórias a Jesus. É interessante o livro de Atos, que a gente vê a igreja tomando forma, né? Aqui essa parte do texto vai falar sobre a instituição de diáconos. E a gente vê que as coisas iam acontecendo e de uma forma muito natural, né? A igreja ia lidando com as dificuldades, com as aflições, e ia vencendo, ia progredindo, né? Verso 1, capítulo 6, verso 1 de Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha só que coisa linda, né? Então a gente vê a igreja crescendo em número, e apareceu uma murmuração, uma crítica contra os irmãos. Murmuravam, por quê? Porque eles estavam atentos ali a pregar e a orar, mas haviam necessidades que eles estavam deixando passar, né? E aí apareceu essa necessidade e os irmãos, olha, a gente não vai poder deixar a pregação e a oração. Vamos dividir esse encargo aí com alguns irmãos, né, cheios de fé, cheios do Espírito Santo. E aí estabeleceram ali 7 irmãos, né, para esse ministério de diácono. E na sequência, né, Estevão, um desses que foi levantado para esse ministério, ele é acusado, algumas pessoas ali, judias, né, acusaram ele de estar pregando contra a lei e os costumes de Moisés. E então ele é interrogado, participa ali de uma defesa, ele faz uma defesa diante de um sinédrio, e eles o condenam, né? Estevão, então, é apedrejado diante dos irmãos, diante de toda a nação ali. Então, os irmãos percebem que a igreja, ela passa por momentos, os irmãos viram ali, murmuração, dificuldades, né? Antes disso, Pedro tinha sido também colocado perante o sinédrio, porque ele tinha orado ali, levantado suas mãos ali, libertado um homem na porta do templo, falava do nome de Jesus. Os judeus logo perceberam ali que poder que era aquele que estava diante deles, né? Que era o poder do nome de Jesus Cristo. Então os irmãos percebem que a igreja está sempre passando por grandes aflições, né? E a igreja vai perseverando e vai vencendo e vai alcançando, não é, maturidade, vai se enchendo do Espírito Santo, de poder, e muitas coisas acontecem, né? Essas coisas o Senhor Jesus disse que aconteceriam, e aconteceu na vida de Estevão, né? Eu não vou ler a passagem de Estevão aqui, mas eu quero que os irmãos se atentem, né, em outros textos também. Vamos ler o capítulo 8. Olha que interessante.
Então, um dos diáconos aqui, ó, Felipe, né, verso 25, capítulo 8, verso 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, olha só para não seguir muito aqui no texto, né, e não deixar passar nada, né? Então, veja que a igreja tinha lá os 12 apóstolos, estavam à frente de tudo, né? E de repente apareceu uma situação, foram levantados homens ali, não é? Que a princípio eram homens que viviam entre os discípulos de Jesus e dos apóstolos ali, né? E aí, um deles, Deus operou milagres e prodígios, né, com poder na vida de Estevão. O sinal que muitos viram ali, com certeza foi um homem sendo morto, assassinado, apedrejado, mas quem esteve atento viu a obra de amor, de misericórdia, de um homem transformado, sendo sacrificado ali e liberando o perdão, não é? Glória a Jesus. Então os irmãos veem que a igreja, ela passa por algumas situações, né? E as coisas acontecem e tudo é aproveitado, não é? Tudo é aproveitado. Aqui Filipe era um dos diáconos. E ele, então, não é claro aqui para a gente, né, o que aconteceu. Mas o que dá para a gente entender aqui, como está escrito, né, um anjo apareceu, um anjo falou. Então ele teve uma visão, não é? Depois é dito que o Espírito, né, foi o Espírito que moveu ele. E ele encontra um homem, irmãos, um mordomo-mor de Candace, uma rainha dos etíopes. Ele tinha ido para Jerusalém para adoração, uma coisa assim totalmente inesperada. Se alguém olhasse para essa situação, quem diria que esse etíope, eunuco, mordomo-mor de um lugar tão distante, iria se converter a Cristo? Quem é que diria isso? Não é? Então Deus sabe dos corações, é Deus que sabe. É Deus que sabe. A gente, muitas vezes, limita, por causa da nossa incredulidade, a gente limita o poder de Deus. Não que a nossa incredulidade vai barrar o poder de Deus, não é isso, né? Mas dentro de nós, a gente não enxerga as coisas que muitas vezes estão maduras, né? Como o próprio Senhor Jesus disse: veja que a seara é grande e já está pronta, olha só como é que estão, né? Já brancas, né? As plantações, como se elas estivessem cheias de flores já para florescer, para germinar, não é?
Então, a gente muitas vezes é incrédulo, porque a gente olha com olhos carnais as coisas, né? Então, quer dizer, tinha ali uma terra boa. Esse eunuco etíope era uma terra boa. E quem é que diria que ele era uma terra boa? Né? Vocês imaginam o que é um eunuco? Um eunuco, uma pessoa castrada. Ele, por certo, ele tinha uma aparência de um homem afeminado. Uma pessoa castrada, ela não tem hormônios. Né? Ele não tinha hormônio masculino. Ele devia ter a pele dele. Ele devia, um etíope, um homem, por certo, poderoso. Né? Ele era um mordomo-mor, ele tinha um cargo de poder, de autoridade, talvez. Né? Quem diria que esse homem iria crer na palavra? Pois a palavra diz que o Espírito usou Filipe e mostrou para ele, fez ele ouvir que ele estava lendo o livro de Isaías, justamente um trecho que é uma profecia que fala de Jesus. Né? Então veja que a obra que Deus faz, os nossos olhos não vão ver com antecedência. A gente só tem que crer e entender que Ele é poderoso. Né? Muitas vezes, eu que nasci de uma família de evangélicos, né, que tive meu avô pastor de igreja batista, eu era da congregação cristã, tinha lá o meu instrumento, tinha lá a minha rotina dentro da igreja, o meu ministério lá. Né? Eu hoje, quando eu paro para pensar, que eu percebo de onde eu saí, né, no que eu tenho crido, eu entendo o poder que tem essa palavra, eu já fico maravilhado, eu penso, meu Deus, como que essa palavra me alcançou? Como que a verdade me alcançou? Né? E a gente vê que, na verdade, irmãos, Deus ele vai usar a igreja, Ele vai usar cada um de nós, Ele usa com poder para levar o evangelho. Né? E foi assim na vida dos irmãos. Se a gente contar a história de cada um dos irmãos, a gente vai perceber que foi o poder de Deus. Né? Não foi a capacidade de Filipe, não foi a capacidade de pastor, de cooperador, mas foi o Espírito de Deus que usou a igreja. Né? Então aqui, ó, ele pergunta, né? Ele falava de quem? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, verso 35, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Então ele pega os profetas, um texto de Isaías, para anunciar Jesus. Então ele, por certo, ali, ele passou parte daquele caminho contando a história de Jesus. Ele abriu outros textos, a profecia que falava de Jesus, e ele com certeza disse, olha, esse aqui que o profeta Isaías, há centenas de anos atrás, profetizou, ele se cumpriu recentemente em Jesus. E contou a história de Jesus. E contou que Jesus, o que o Senhor Jesus fez, o que o Senhor Jesus ensinou, né? E que ele ressuscitou, e que nós também ressuscitaremos. Glória a Jesus. Né? E aí, verso 36, e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, os irmãos vejam, né, que o poder de Deus, naquele momento ali, usou, né, Filipe, para que o evangelho fosse entregue a um homem influente e poderoso da Etiópia. E esse homem saiu batizado. Ele ouviu acerca do batismo. Por que ele falou do batismo? O que me impede de ser batizado? Porque Filipe falou do batismo para ele. Né? Então, glória a Jesus. Né?
que a gente vê, então, como que as coisas acontecem. A gente não vai ter tempo de ler, mas se os irmãos lembrarem da história de Cornélio, no capítulo 10, Pedro também tem uma visão. Cornélio também tem uma visão. Cornélio, ele era um homem gentil, ele não era judeu. Ele tinha aquilo que ele aprendeu como correto, ele dava esmolas, ele orava. Ele era um homem que buscava justiça. Ele era uma terra boa, né? E o Espírito Santo usou Cornélio para ensinar Pedro acerca do amor de Deus, que não está restrito somente ao povo de Israel, né? E também usou Pedro para levar o evangelho e a salvação para Cornélio, para os seus familiares, seus servos, né? Muitos foram batizados ali, o poder de Deus foi grandioso ali. E quem diria, por exemplo, que Saulo, um homem que perseguia a igreja, que odiava cristão, ele batalhava, ele lutava pelo judaísmo, ele perseguia os cristãos, ele estava lá e concordou com a morte de Estevão, não é? O texto aqui também fala, né, em Atos aqui, né, no capítulo 9 também, né? Capítulo 9, a conversão de Saulo. Vamos ler aqui para a gente finalizar. Capítulo 9, vamos ler o verso 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, se os irmãos forem atentos aqui no texto, e se os irmãos pararem para pensar um pouquinho, né, como que acontece nos dias de hoje? Quando alguém rejeita a nossa pregação, quando alguém rejeita a palavra do Evangelho como único caminho, como única lição, né, elas têm uma base, elas defendem a sua fé. Normalmente é assim, aquilo que elas creem, não é? Ou aquilo que elas não creem. Né? O apóstolo Paulo, que aqui nesse momento ainda era apenas um fariseu, Saulo, ele por certo ouviu a doutrina dos cristãos. Ele por certo observou o poder de Deus na vida de Estevão, na vida dos apóstolos, o que acontecia ali em Israel. Mas ele tinha muitos argumentos. Ele defendia aquilo que ele acreditava. Mas, por certo, o Espírito Santo estava batendo na porta. Porque o Senhor Jesus disse para ele: duro é para ti ficar dando soco em ponta de faca. Os irmãos percebem? Então as pessoas, por mais que pareça que elas estão assim, totalmente endurecidas, que as pessoas não querem saber de Jesus, que as pessoas não querem se converter, apesar de parecer, de terem essa aparência, elas estão combatendo, lutando. O Espírito Santo está à porta, o Espírito Santo quer salvar todos. Não é? Então, tanto que a conversão dele, vamos continuar a leitura aqui, ó. Os irmãos vão entender. E lá será dito o que convém fazer. Verso 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu.
E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai para a rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu te mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, Ananias, por acaso, imaginou que um dia ele chamaria Saulo de irmão Saulo? Ele conhecia, né, a fama desse homem de ser cruel, de ser um homem implacável. Ela correu até em Damasco. As pessoas já estavam lá, aguardando ele aparecer por lá, com medo. Né? Então, os irmãos percebem que não existe nada que possa impedir o agir de Deus. Nada. Hoje, você não acredita, mas amanhã você pode estar chamando alguém que você ama de irmão. Né? Crendo em Jesus, você pode. E Deus pode fazer essa obra na sua casa, no seu trabalho, na sua família, entre os seus. Deus pode fazer essa obra. Deus quer fazer essa obra. Né? Então nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós só sabemos que Deus é poderoso e que nós muitas vezes somos incrédulos. Nós muitas vezes não enxergamos algo porque nós olhamos com olhos carnais. Né? Mas temos que crer que o mesmo poder opera em nossas vidas. O poder que estava nos apóstolos, nos discípulos, em Filipe, em Estevão, não é? O poder que veio sobre Ananias, o poder que converteu Cornélio, que converteu aqui esse mordomo, né? Eunuco, o poder que converteu Lídia e tantos outros, né? Que tiveram um momento de libertação, um momento em que o Espírito Santo arrancou as escamas dos olhos, arrancou o bloqueio dos seus ouvidos, um momento em que o coração deles estava quebrantado. Eles ouviram a palavra e creram. Não é? Foi assim na minha vida, foi assim na sua vida. Então o nosso papel é perseverar, o nosso papel é ser luz, o nosso papel é continuar confessando que nós somos filhos de Deus. Não é? Amando uns aos outros, perseverando na comunhão, perseverando na oração. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Que essa palavra venha se cumprir em nossas vidas, que nós possamos abraçar. Também há muitos que hoje não são irmãos, mas que nós chamaremos de irmãos e irmãs. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer.